A nova semente da libertação, e vem trazendo no sangue a semente nova da revolução. E vem trazendo no sangue a semente nova da revolução. Sertaneja amanhã cedo vai, ela sem medo já vai trabalhar. Trabalho duro, suado, sempre conquistado a duro penar. Sai de casa come nada e sem deixar nada pros filhos comer. Volta trazendo um pouquinho, o ganho mesquinho não dá pra viver. Mulher do povo humilhado, comprado, enganado em toda a nação. Mulher do povo ambulante, tocado até o tangido do chão. Pode ainda ser diferente se o olho da gente aberto enxergar o mal que mata a pobreza, se unindo a certeza a gente lutar. Viva, viva a mulher desta nação, que vai gerando no ventre a nova semente da libertação. E vem trazendo no sangue a semente nova da revolução. E vem trazendo no sangue a semente nova da revolução. Minhas amigas, meus amigos, estamos aqui para tratar de um tema super empolgante: a nossa sexualidade, e estudá-la à luz da fé cristã. Sexualidade e fé cristã. Os recursos que temos para essa tarefa. Estou aqui como facilitador, não sou o dono da sexualidade, mas trago uma bagagem. Meu nome é Márcio, sou teólogo, padre, e pretendo oferecer a vocês algumas provocações para que essa reflexão sobre a sexualidade possa acontecer desde o ponto de vista cristão. Cada um de nós tem uma experiência sexual sobre a qual podemos refletir. Vocês poderiam dizer: mas você é homem, é padre e vai falar para nós de sexualidade? Então peço licença a vocês para eu também ser sexuado e falar a partir da minha sexualidade. E vocês refletem a partir da sua experiência. Mas numa coisa eu estou de acordo. Vocês estão pensando: como é possível falar de sexualidade esquecendo a mulher? Homem e mulher. Aí está a chave básica para falar de sexualidade. Pois vamos também ter nesta reflexão uma mulher que fale junto conosco. Lúcia. Márcio. Lúcia, temos uma tarefa grande aqui pela frente. Sem dúvida. Eu e esse grande grupo de amizade que está conosco para refletir sobre sexualidade. Companheiros e companheiras, que bom estar aqui hoje com vocês para discutir sobre isso junto com o Márcio. Eu falo de outra perspectiva. Eu sou mulher, sou casada, sou mãe de 3 filhos e, além disso, eu sou socióloga e me interesso muito por essas questões e estou tratando de trabalhar isso um pouco mais. Muito bem, Lúcia. Para nós falarmos de sexualidade, nós falamos, portanto, a partir da nossa experiência concreta. A sexualidade tem, portanto, uma dimensão profunda que é vivida. A vida se apresenta para nós dentro de muitas diferentes oportunidades, de diferentes situações. Vocês certamente, ao começar a estudar sexualidade conosco, trazem muitas questões, trazem muitos problemas. A Lúcia, como socióloga, tem sem dúvida uma série de questões escolhidas desde o ponto de vista atual sobre sexualidade. Fale um pouquinho para nós, Lúcia. Bom, eu vou falar para vocês do ponto de vista da sociologia,
e do ponto de vista da mulher também, da minha experiência pessoal. Mas isso é um ponto de vista, há muitos outros, porque a sexualidade é um tema extremamente rico, extremamente diversificado. É muito diferente, por exemplo, a vivência da sexualidade de uma mulher na África, ou de uma mulher na Europa, de uma mulher no Brasil, ou a diferença muito clara entre a vivência da sexualidade do homem e da mulher, do homem mais velho, do homem mais jovem, da criança. Esse nosso painel aqui indica bem essa diversidade. Olha aqui, vocês têm uma quantidade de pessoas em situações diferentes. E a partir dessas situações, a gente vivencia a sexualidade de várias formas. De modo que os problemas e as questões que se colocam são extremamente amplas, extremamente diferenciadas. Se a gente pega, por exemplo, a questão da idade, né? Desde a infância, e Freud já mostrou muito claramente que existe uma sexualidade infantil, mas até os jovens de hoje, e nós que somos já de uma geração um pouco mais velha, há uma diferença muito grande. Essas questões vêm sendo enfocadas de formas diferentes também, em diferentes culturas. E nos últimos anos, essa questão mudou muito. Houve uma série de avanços, seja a nível das ciências, seja a nível dos próprios valores que mudaram, seja a nível da estrutura da família, que fazem com que a sexualidade hoje possa ser pensada de diferentes formas, a partir de diferentes enfoques. Se a gente pensa exatamente nessa questão de gerações, né, os comportamentos sexuais da minha geração eram muito mais restritos, até culturalmente, e até por toda uma ética que de repente era mais fechada, do que hoje, em que essa situação se amplificou e se diversificou muito. De modo que a gente tem uma enorme quantidade de problemas que se colocam aqui e que a gente vai analisar, vai tentar analisar por alguns aspectos. O Márcio vai explicar para a gente de que modo a gente vai tentar enfocar a sexualidade aqui. Vejam então que é interessante nós distinguirmos a sexualidade em dois aspectos para começar a estudá-la. A primeira é a sexualidade enquanto vivida. Vamos escrever aqui. Sexualidade vivida. Que significa a vida que nós vivemos. Enquanto expressamos na nossa vida, vivemos a sexualidade que temos, com as suas distintas manifestações, com o seu potencial, com a sua riqueza, com a cultura, com o que a Lúcia mencionou. E esta sexualidade vivida é que nós podemos agora estabelecer sobre ela um estudo. Então, a sexualidade estudada. Aqui está. O que nós vamos fazer é tentar exatamente estudar a sexualidade que nós vivemos. No estudo da sexualidade que nós vivemos, nós vamos encontrar um outro aspecto que é extremamente importante notar aqui. A nossa sexualidade, ela se apresenta de uma forma abrangente da nossa vida. Então, como que podemos comparar a sexualidade que nós vivemos? Vamos usar para isto uma comparação muito simples. Vamos pensar uma montanha dentro do mar. O que acontece? Nós temos uma montanha. Não sou muito craque para desenhar montanha, mas vocês me ajudem. Aqui uma montanha. Esta montanha está dentro do mar. E até onde que vamos com as águas? Vamos colocar as águas aqui. O que acontece? Acontece que aqui embaixo nós não vemos. Nós não conseguimos ver. Pois a sexualidade, ela procede em nossa vida de uma forma semelhante. Ela tem uma parte, que é a parte que nós vemos, que nós chamamos de consciente. Esta sexualidade, nós temos consciência dela. E existe uma outra parte
da sexualidade que é muito maior do que esta, que se chama de inconsciente. Esta sexualidade inconsciente é um cabedal extremamente importante em nossa vida, que atua, que dá exatamente a base sobre a qual nós vivemos e que constitui a nossa grande experiência sexual. Entre a dimensão consciente e a dimensão inconsciente, nós temos ainda uma margem que pode ser considerada pelas marés. E nisso também o exemplo ajuda, porque se sabe que a maré sobe e a maré desce. Então nós temos aqui uma fase que é mais explícita ou menos explícita. Então a dimensão consciente pode ser mais explícita e menos explícita. O que quer dizer esse palavrão, mais explícito, menos explícito? Muito simples. Tem muitas coisas da sua sexualidade que você sabe, mas não fala para ninguém. Ou então você seleciona muito bem as amizades com quem você quer falar. Sexualidade mais explícita, menos explícita. Estudar a sexualidade, para nós aqui, nós vamos trabalhar somente com a área consciente. E vamos trabalhar com algo que é explícito. Inclusive, nós podemos aqui, como explicitadores, avançar um pouquinho num campo que para você é menos explícito. É aquilo que nós diríamos que em sexualidade acaba chocando, acaba incomodando. Vocês vão desculpar. Nós vamos ter que nos arriscarmos um pouquinho, criar um pouco de confiabilidade para aumentarmos o nível mais explícito da nossa fala sobre sexualidade. O campo do inconsciente, ele pode ser atingido especialmente por um recurso de terapia ou de psicanálise. Isto nós não faremos aqui nesse curso. O que, portanto, não caberá a nós, nesse curso, trabalharmos a área do inconsciente. Nós vamos trabalhar exclusivamente com a dimensão do consciente. Nesse nível da sexualidade a nível consciente, no campo mais explícito, ela se expressa através de vários problemas muito concretos que a gente está vivendo na nossa vida cotidiana. Alguns exemplos bem claros. A sexualidade dos jovens, a relação antes ou fora, ou independente mesmo do matrimônio, a relação sexual. Como é que isso se coloca hoje? Há liberdade, não há liberdade, se pode, não se pode. E dentro do matrimônio, como é que se coloca a questão da sexualidade? A ligação com a questão da reprodução. Hoje se fala muito nas possibilidades de controle da natalidade ou de planejamento familiar. E como é que se faz esse controle? É possível utilizar métodos anticoncepcionais? É possível recorrer, e muitas mulheres hoje no Brasil estão fazendo isso, ao recurso mais definitivo da esterilização, que detém completamente o processo reprodutivo? E o caso mais grave, mas que é uma realidade no Brasil hoje, do aborto. E outras formas de sexualidade consideradas diferentes das formas normais, entre aspas. Por exemplo, o homossexualismo. E a outra questão complicada, mas que também é uma questão social hoje muito concreta no Brasil, da prostituição, das mulheres que vendem seu próprio corpo. É possível vender a própria sexualidade? É possível transformar a sexualidade numa mercadoria? Esses problemas estão todos abertos aí para nós. Como é que fica, Márcio, você que é o teólogo? E aí, o que a igreja, o que a fé tem a dizer frente a esses problemas? Para falar da nossa sexualidade explícita, aquilo sobre o que podemos falar, existem muitas questões. Eu tenho questões, você tem questões, todo mundo tem. Podemos sair perguntando por aí, muita gente vai ter o que perguntar. Como trabalhar, como estudar a sexualidade? Nós poderíamos pegar cada uma das questões
e trabalhá-las separadamente. Por exemplo, tomamos o aborto e estudamos a fundo a questão do aborto. A questão homossexual, estudamos com todo carinho, bem detalhadamente, a questão homossexual. E assim por diante, cada uma das questões. Mas isto não é possível fazermos aqui e agora. Nosso tempo é curto. Vamos escolher fazer o quê? Vamos procurar colocar uma espinha dorsal da visão cristã sobre a sexualidade, aonde nós podemos associar os diversos problemas, as diversas questões que nós temos. Assim nós temos um eixo sobre o qual e com o qual nós podemos refletir, pensar a nossa sexualidade à luz da fé. Então, nesse sentido, nós vamos renunciar a trabalhar especificamente os problemas que certamente você tem, mas vamos tentar ter em mãos um instrumento para poder depois trabalhar essas questões. Você, o grupo, a comunidade e nós tendo instrumentos para trabalhar os nossos problemas. Um roteiro de trabalho que vamos poder desenvolver nesse vídeo. A nossa sugestão é a seguinte: um primeiro módulo que já estamos terminando agora, essa introdução geral sobre o método que estamos fazendo. Um segundo ponto, nós trabalharíamos a ética sexual cristã e as mudanças. Tantas mudanças que aconteceram. Se olhamos a moral sexual de uns tantos anos atrás e a de hoje, nós temos inegavelmente tanta coisa que mudou. Sabemos que mudaram muitas coisas. Buscamos em seguida alguns princípios básicos que possam guiar a nossa compreensão da sexualidade. Em seguida, fazemos uma consideração da sexualidade cristã na nossa vida pessoal. Nós, como pessoas humanas, como podemos receber da nossa fé cristã luz e força para a sexualidade que nós pessoalmente vivemos. E um outro passo é agora perguntar à fé cristã o que tem ela a dizer para a sexualidade na vida social. Sexualidade enquanto incide na sociedade e como a sociedade condiciona ou trabalha a sexualidade. E por fim, uma questão muito importante e muito quente para a nossa experiência de cada dia, nós que somos gente de igreja: sexualidade e militância eclesial, militância cristã. Como que nós compomos a nossa sexualidade com o trabalho apostólico, pastoral, a nossa inserção em igreja. E assim nós temos, nesse roteiro, elementos para uma reflexão sobre a sexualidade desde o ponto de vista de nossa fé cristã. Agora chegou a hora da sua participação. Nós oferecemos alguns elementos e você pode discutir com o grupo ou pensar sozinho. Proporia uma questão básica. Qual a distinção, qual a diferença que existe entre sexualidade vivida e sexualidade estudada? E qual a diferença que existe entre o nível da sexualidade consciente e o nível da sexualidade inconsciente? O que quer dizer isto? E por fim, por que é importante fazer essas distinções? Vamos estudar agora as principais mudanças que aconteceram na ética sexual. Por que é importante fazer isto? É importante porque nós, inevitavelmente, nos confrontamos com formas distintas de pensar, a partir de nossos pais, a partir de gente de igreja, que tem uma cabeça que às vezes a gente diz, mas isso já é ultrapassado. Ou algumas perguntas que a gente faz, isto vale ainda? Isto ainda é pecado? Como alguém diria? A ética sexual tem uma história, e nessa história, alguns conceitos que a gente tem, palavras que a gente usa muito
e a gente não percebe que estão ligadas com sexualidade. Querem ver? A primeira é a ideia de corpo e de alma. Corpo e alma. Esta ideia de corpo e alma, que nós trabalhamos tanto em religião, ela traz um grande problema de ética sexual. A visão bíblica não trabalha com a ideia de corpo e alma. Ela pensa a pessoa humana como um todo, um conjunto. A pessoa humana é corpórea e é espiritual. Entretanto, nos primeiros séculos do cristianismo, em contato com a filosofia grega, os primeiros cristãos foram buscar na filosofia grega a distinção entre o corpo e a alma. E os gregos faziam uma distinção muito séria, porque diziam que do corpo vem tudo o que é perigoso e que não presta. O corpo é a sede das emoções, das paixões, e também o corpo é aquela parte do nosso ser que é responsável pelas doenças, que limitam o nosso ser. Enquanto que a alma é a parte nobre, é a parte responsável pelas virtudes, é a parte pela qual nós somos mais gente, nós somos melhores. O corpo pode não prestar, mas o espírito é que vale. Com isto, o que acontece? Surge daí uma ética sexual de negação do corpo. Quanto mais nós negarmos o corpo, nós valorizamos o nosso ser. Ora, com esta ética, a sexualidade vem aonde? O corpo, aqui está a sexualidade. Aqui está a sexualidade. Com isto, negando o corpo, nós negamos também a sexualidade. Um elemento forte da sexualidade, qual que é? O prazer. Prazer também está negado. Então, nessa distinção, nós começamos a ter uma série de repressões da sexualidade. Esta repressão da sexualidade tem, portanto, uma raiz na filosofia grega, que entende o ser humano em dupla modalidade. Mais do que dupla modalidade, em duas partes. Por isso que a gente usa uma palavra dualismo, a palavra técnica, dualismo, corpo e alma, como se corpo e alma fossem partes antagônicas dentro do nosso ser. Esta é a primeira fase da ética sexual. Existe uma segunda fase que daí vem, e vem exatamente da negação do corpo. Um outro conceito que nós estamos acostumados a ouvir em igreja, que se chama penitência. Penitência. Quem é que não ouviu falar de penitência? Entretanto, o conceito de penitência no Evangelho, ele quer dizer mudança de mentalidade. É mudar a mentalidade. Em grego, existe uma palavra técnica, se você quiser tomar nota, se você já ouviu, é metanoia. Palavra diferente, não é verdade? Mas é mudança de mentalidade. Entretanto, a palavra penitência, por este processo, acabou sendo o quê? Acabou significando sofrimento. Sofrimento significa negação do prazer. Está novamente a sexualidade negada.
Esta segunda fase perdurou e foi muito forte no século VI em diante. No século VI em diante, os pecados são tomados como atos que têm uma espécie de tarifa, de penitência que a gente tem que fazer para acalmar, para pagar o pecado. E essa ideia, então, de penitência como negação do prazer e, portanto, negação do corpo, negação da sexualidade, se repassou para a ética sexual. De tal forma que hoje ainda nós temos, primeiro, que o corpo e o prazer são sempre algo muito duvidoso. Se é gostoso, é perigoso. Vocês conhecem aquele provérbio: o que arde cura, o que aperta segura. Aqui está presente. O prazer é perigoso. A sexualidade, portanto, vai ter uma solução de ética sexual a partir exatamente da penitência, da negação do corpo. Nós vamos ter na evolução da sexualidade, da ética sexual, um terceiro passo interessante, que este mesmo sistema, quando chega por volta do século XIV, este sistema que vai crescendo de uma ética sexual muito punitiva, aliás, século XI, nós temos uma coisa interessante, essa negação do corpo é tão grande que existe uma espiritualidade, os conselhos espirituais que estabelecem quando que o casal pode ter relações sexuais. Então ele diz, bom, de domingo não, porque é o dia do Senhor. De segunda-feira não, porque é o dia das almas. Lembra que você vai morrer. A terça-feira, muito bem, terça-feira não tem nada. Quarta-feira também não tem nada. Quinta-feira é o dia da Eucaristia. Por favor, não tenha relações sexuais nesse dia. Sexta-feira, você já sabe, né? Que razão que seria? Sexta-feira Santa, dia da morte de Jesus. Não pode ter relação sexual. E sábado, a Virgem Maria, dia de Nossa Senhora, também sem relações sexuais. Assim nós temos um conjunto de espiritualidade que vai exatamente negar a sexualidade. O século XIV é o contrário. Vai haver um movimento que se chama de Renascença e a sexualidade vem à tona com grande expressividade. E é por isso que certamente você terá visto já nas pinturas quadros em que os santos já se expõem. Nós podemos ver, por exemplo, uma Nossa Senhora dando de mamar para o menino Jesus. São pinturas que vêm da Renascença e que aqui no Brasil apareceu tardiamente com o nome de barroco. Nós podemos ver em algumas igrejas aqueles anjinhos segurando o púlpito, peladinho, com o pipizinho também aparecendo. É já uma descompressão da sexualidade. Entretanto, este fenômeno vai dar lugar a um terceiro passo, que é a moralização. Moralismo de tempos modernos. Em que consiste esse moralismo? O moralismo é um fenômeno que vai acontecer no século XVI, XVII especialmente, em que voltam novamente as grandes teorias de separação corpo e alma. E especialmente por uma relação, por uma inserção nossa nas relações do mundo comerciário. Então, torna-se importante separar as relações do corpo e do prazer em vista de nós podermos ter relações comerciárias mais produtivas. Entende-se que tempo é dinheiro. Entende-se que a produção exige disciplina. E assim, o quadro de ciências vai ser responsável para dar uma nova motivação para nós segurarmos a sexualidade. Então não é a igreja que vai dizer que a sexualidade
tem que ser controlada e tem que ser inibida. São os próprios homens da ciência. Descartes, por exemplo, que é um filósofo, ele vai privilegiar o pensamento sobre o corpo. E assim, outros filósofos e pensadores da época vão dizer que o uso da sexualidade perverte, complica a atividade na sociedade. Por exemplo, quem se masturba muito fica debilóide, fica ceguinho, vai ter que usar óculos a vida toda. E não é gente de igreja que diz isso, mas é um período em que dentro da sociedade nós vamos lançando esta interpretação de que a sexualidade complica a nossa vida. Ela tem que ser usada muito parceladamente. Inclusive complica muitos negócios. Por isso, amizade, negócios à parte. Com isso nós chegamos a um período mais recente, que se chama de revolução sexual. Vamos chamar a Lúcia para explicar para nós o que significa a revolução sexual dos tempos modernos. Vocês viram que a maneira de enfocar a sexualidade ao longo do tempo vai mudando. Então, depois de todo esse período aí de repressão sexual muito violenta, vem um outro período que alguns chamam de revolução sexual. Revolução entre aspas, porque a gente vai ver que há revolução em uns aspectos e não tanto em outros. O corpo do trabalhador, com todo o processo de industrialização, continua sendo muito mais sacrado. Mas, de alguma maneira, no final do século passado, no começo desse século, e sobretudo nas últimas décadas, foi preciso dar uma válvula de escape para o campo da sexualidade. E é isso que a gente está chamando de revolução sexual. Depois daquelas normas muito rígidas, muito repressivas, em que se nega o corpo, se nega o prazer, se nega todas as possibilidades, tem uma espécie de destape, uma espécie de abertura, de descompressão. E agora a gente entra num nível em que a sexualidade é liberada, ou pelo menos aparentemente liberada. O sexo está aí, né? Cenas de sexo explícito, a gente vê isso em cinema, vê isso na televisão, não é? Uma coisa que a gente está vendo aí por todo lado, a questão da sexualidade. Há mudanças na família, há mudanças no comportamento sexual, coisas que não se podia fazer antes, hoje já são mais ou menos aceitas, hoje já são toleradas, ou já estão generalizadas. A questão da sexualidade está aberta, é um pouco vale tudo. Lembra do título da novela da Globo, há uns tempos atrás? Vale tudo. Bom, como é que se explica esse movimento de revolução sexual? Tem vários fatores que estão na raiz desse movimento. Eu queria indicar para vocês alguns que me parecem os mais importantes. O primeiro é uma mudança a nível dos valores. A modernidade traz para nós uma ênfase muito maior na importância do indivíduo, na importância da liberdade, na importância do projeto, na importância de ser sujeito da própria história. E esse valor do indivíduo é muito marcado nesse período que nós estamos vivendo. Isso leva a pensar também a sexualidade como um domínio sobre o qual a gente é dono, a gente pode ter liberdade de gerir essa sexualidade do jeito que quiser. Depois a gente vai ver os problemas que isso coloca, mas eu queria só colocar a nível de um dos fatores. O outro fator muito importante em termos de sexualidade são os progressos científicos, porque até metade do século passado se conhecia relativamente pouco a respeito da sexualidade, como é que ela funcionava, tanto a nível físico como a nível psíquico. A nível da biologia e da biogenética, por exemplo, houve enormes progressos. Imaginem vocês que até o século XVII se achava que a fecundação se dava através de uma espécie de um homúnculo, de um homem pequenininho, um bebezinho, que era transmitido pelo homem à mulher. A mulher era apenas a terra que recebia essa semente. Isso também é um dos elementos que está na raiz da inferioridade e da subordinação da mulher, porque a mulher não tinha muita importância, se achava isso, que a mulher não tinha muita importância na fecundação, ela apenas recebia essa semente do homem. Só no século XIX é que se vem a descobrir como é que se dá a questão da fecundação, e só nesse século é que se descobrem os meios de controlar de alguma maneira o processo reprodutivo. E aqui os progressos são muito rápidos, porque hoje já se pensa, inclusive através das novas tecnologias reprodutivas, novas maneiras de realizar o processo de fecundação.
Bom, os progressos a nível da psicologia e da psicanálise também são importantíssimos, porque realmente a sexualidade, que antes era uma espécie de um quarto escuro, começa a ser desvendada nos seus diversos mecanismos. A questão da sexualidade como energia psíquica, como libido, que existe no homem desde a sua mais tenra idade, a descoberta da sexualidade infantil, estão marcadas aqui na origem da psicologia e da psicanálise, sobretudo com a personalidade importante que foi Freud, que realmente coloca um marco de diferença. Outros aspectos importantes, as mudanças no mundo do trabalho. O corpo do trabalhador, como a gente viu, já desde o século passado, vinha sendo muito massacrado e continua sendo muito massacrado dentro de um processo produtivo que é dado por todo o processo de industrialização. Mas aí também há muitas mudanças. A introdução da máquina, a sofisticação das tecnologias levam a pensar de outro modo esse tipo de exploração do corpo. E aqui é um elemento importante no mundo do trabalho, que é a entrada da mulher, que entra de uma outra maneira. Não é que ela estivesse fora do mundo do trabalho. A mulher sempre trabalhou muito, né? Companheiras mulheres, vocês sabem disso, que mulher sempre trabalhou muito. Mas nas últimas décadas, ela se insere no processo produtivo de uma outra forma, mais diretamente fora do âmbito familiar. E isso muda as coisas. A mulher passa a ter uma relativa independência econômica, passa a ter muito mais segurança, passa a ser muito mais dona e a se questionar a própria sexualidade. Por outro lado, há também um aumento dos meios de comunicação, que de alguma maneira levam essas transformações no mundo da sexualidade para todo o país. Vocês estão vendo aí as novelas da Globo que refletem esse processo de mudanças e, ao mesmo tempo, de algum modo, incentivam e desenvolvem esse processo. E, finalmente, rapidinho, porque o tempo está terminando, mas a importância dos movimentos sociais, especialmente dos movimentos de mulheres e dos movimentos feministas, que ajudaram realmente a repensar essa questão da sexualidade e a repensar a importância de que a mulher possa ter a gestão do próprio corpo, a gestão do próprio processo reprodutivo, de poder definir quando é que ela quer ou quando é que ela não quer ter filhos. Então vocês veem que são muitos fatores que levam a muitas mudanças no campo da sexualidade. Essas mudanças não são simples de jeito nenhum, pelo contrário, é todo um processo extremamente complexo. No caso do Brasil, sobretudo, em que há tantas desigualdades entre regiões, entre classes sociais, entre raças diferentes, entre culturas diferentes, essas mudanças convivem ao mesmo tempo com a permanência de alguns valores mais antigos. Então você tem padrões tradicionais e padrões novos de viver a questão da sexualidade que estão convivendo aí juntos, misturados. E aí é complicado também como é que a gente julga isso, né? Porque, afinal de contas, não é um processo simples, não é um processo linear. Nem tudo que é novo é necessariamente melhor. Nem tudo que é velho precisa ser jogado fora como alguma coisa careta, quadrada, conservadora. Como é que ficamos? Como vocês percebem, falar de revolução sexual é como chegar num quarto escuro que nós nunca vimos no claro e acender ali dentro uma luz. Tudo ganha nova configuração. Começamos a descobrir coisas que antes não tínhamos descoberto. Assim, a sexualidade, dentro dos tempos modernos, ganha luz nova. Resumindo tudo, nós poderíamos colocar essas grandes mudanças em 4 conceitos, 4 palavras-chave. No campo científico, aonde a sexualidade ganha uma interpretação de diversas formas através de muitas ciências, a biologia, a psicologia, a antropologia, sociologia, medicina, tantas outras ciências. No campo técnico, a sexualidade tem novas chances. O transporte, as formas de fazer as coisas, até a comodidade com que você está sentado nessa poltrona. A forma de nós podermos falar de sexualidade através do vídeo. São novas chances que a sexualidade tem. E sem falarmos agora até das formas de esterilização, os grandes problemas que foram mencionados no primeiro módulo. Um terceiro aspecto
é a dimensão social e relacional da sexualidade. Nós temos novas formas de relacionamento. Sem dúvida nenhuma, a relação papai e mamãe dos tempos antigos são muito diferentes das de hoje. Mas não é só isto. Temos muitas outras formas. A relação homem e mulher, a relação do trabalho, o sair para a fábrica, ficar 2 horas na condução de ida e de volta, significa renunciar muito ao prazer, ao lazer. São novas formas de relacionamento em que a sexualidade está envolvida. E por fim, o ético. Um novo quadro de valores. Sem dúvida nenhuma, nós valorizamos a sexualidade diferentemente hoje. Isto é revolução sexual. Um conjunto de coisas que desafia exatamente a ética cristã. O que podemos dizer como cristãos diante de todas essas mudanças tão diversificadas? Questões para você agora. O que poderíamos discutir em grupos? Exatamente esses 4 aspectos. Procure exemplificar as grandes mudanças da sexualidade no campo técnico, no campo científico, no campo de relacionamento social e no campo dos valores. O que é que tem mudado a forma de nós valorizarmos a sexualidade? Agora vamos tratar de alguns princípios básicos para a ética cristã. Como a gente se guiar para pensar a moral cristã diante de tantos problemas, tantas questões que aparecem. Podemos começar lembrando 2 aspectos principais. A primeira coisa é que a moral cristã, ela tem um pé firmado no lado científico. A nossa fé não é sem razões, ela tem razões científicas. Por isto, nós, para pensarmos, tirarmos princípios de ética sexual, nós consultamos as ciências. Porque se as ciências dizem que a evolução do ser humano é assim, 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 a fé cristã leva em consideração as ciências. Então, um lado é o lado das ciências. Mas as ciências também não são tudo. Porque, junto com as ciências, tem tanta gente que usa as ciências para o quê? Por exemplo, descobre-se o poder da pólvora e fabrica-se a bomba. Então, as ciências vão ser coordenadas agora pelas escolhas que nós fazemos, as opções que nós fazemos a partir da fé que nós temos. Então, na ética sexual, algo semelhante. Pela ciência, nós conhecemos o que é a sexualidade. E pelas opções de fé, nós conduzimos estas opções por este ou por aquele caminho. Com essa introdução, eu acho que é fácil de a gente perceber como que temos que considerar com muito respeito a moral antiga. Porque a moral antiga não tinha muitos recursos da ciência que nós temos hoje. E é possível que na moral antiga, na altura da pouca compreensão que eles tinham, eles tivessem uma coerência muito grande. Então não podemos copiar o passado, mas também não podemos ridicularizar. Olhar com respeito e procurarmos dar a resposta nossa de hoje com muita autenticidade cristã. Bom, isto colocado, como é que nós, hoje, usando as ciências, nós entendemos a sexualidade? Um primeiro fator importantíssimo é recuperar a dimensão positiva da sexualidade. E aí, as ciências nos ajudam muito a dizer que a sexualidade é, antes de tudo, um grito de vida. Sexualidade quer dizer vida e nos impulsiona para a vida. Para isso, nós precisamos entender a sexualidade em 2 sentidos. Em um lado, a sexualidade no sentido amplo, invadente da nossa vida. E o outro, quando nós falamos de sexo, o lado genital, dos órgãos genitais, dos órgãos sexuais. A sexualidade, isso as ciências mostram, ela é ampla, ela ocupa toda a nossa vida. Eu falando para vocês aqui, eu falo sexuadamente. Você me ouvindo, você me ouve sexuadamente. A sexualidade invade o nosso ser, invade cada célula do nosso ser e se manifesta em todas as nossas expressões.
Eu estou falando a vocês como masculino. Você me ouve a partir da tua identidade sexual. A sexualidade é invadente e importante para a nossa própria criação. Isto a medicina coloca com clareza. Um médico uma vez me falou algo que me deixou muito impressionado. Ele dizia o seguinte: se pudéssemos tirar inteiramente a sexualidade de uma pessoa, essa pessoa morreria em pouquíssimo tempo. Por quê? Não teria apetite para comer, para beber, não teria interesse em se relacionar, não teria interesse em fazer nada. Morreria em pouco tempo de inanição. Simplesmente. O que significa que a sexualidade é um fator que nos leva a viver, a fazer as coisas. Bem, o outro lado dessa sexualidade que é invadente, ampla e total, é então o lado genital, a sexualidade, os órgãos genitais, que nos constituem como seres sexuados em dupla modalidade, masculina, feminina, feminina e masculina. Então, esta distinção entre sexualidade no sentido amplo e sexualidade como genitalidade, como os genitais, os órgãos sexuais, é muito importante, porque geralmente, quando você fala sexo, entende logo a dimensão genital. E isto é apenas um aspecto da sexualidade. Um outro ponto importante para falarmos de ética sexual é exatamente a sexualidade enquanto vocação para o outro. Ou seja, a sexualidade, ela coloca em nós uma carência existencial das outras pessoas. Esta segunda ideia, ela pode ser muito bem explicada por um mito antigo que dizia que Deus, ao criar o homem, ao criar o ser humano, criou homem e mulher num ser só. Então, passamos o seguinte: um ser só, homem e mulher, tudo junto. Aí de repente Deus parou e pensou: mas este ser é uma reduplicação do que eu sou, pode fazer tudo, juntos eles podem criar, e criar é a prerrogativa mais forte de Deus, da onipotência. Então Deus parou, pensou um pouco e arranjou uma solução. Mandou um raio e cortou este ser em dois. Esse corte desse ser em dois, que exatamente dá a origem à palavra sexo. Sexo quer dizer seccionado, cortado. Duas partes. Essas duas partes são partes, então, que são correspondentes, recíprocas, e que dizem respeito uma à outra. São partes correspondentes. O que acontece ainda mais é que o efeito desse raio na nossa vida coloca essas partes distantes uma da outra. E muitas partes colocadas diversamente. O que nós dizemos como visão cristã da sexualidade é que, embora distantes, essas partes têm sempre a tendência de procurar a sua parte correspondente. Para além do mito, nós vamos dizer então, como cristãos, de que a sexualidade em nós significa uma carência existencial do outro. Nós temos necessidade uns dos outros. Nós somos seres pela metade. Isso não significa uma reciprocidade sexual só ao nível do masculino e do feminino, mas nós precisamos uns dos outros. Neste sentido, então nós podemos tirar algumas conclusões. Em primeiro lugar, sexualidade não dá para renunciar. Ninguém pode renunciar à sexualidade. Ela é irrenunciável, porque renunciar à sexualidade seria renunciar ao que nós somos. Não podemos renunciar. Só se não quiséssemos
existir, quiséssemos morrer, desaparecer. Renunciar à sexualidade seria renunciar ao que nós somos. Segundo, a sexualidade não só ela é irrenunciável, mas também ela é indispensável para nós crescermos. Sem sexualidade, nós não crescemos. Não crescemos nem individualmente e nem relacionalmente. Não conhecemos as pessoas, nós ficamos como um caramujo dentro da casca e não sai para nada. A sexualidade nos leva a sairmos de nós próprios e nos encontrarmos com os outros. Muito bem. Agora vem então uma pergunta que é fundamental dentro desse quadro de compreensão. Que valor cristão tem este conceito? Aí é que entra o grande e importante ponto da ética sexual, quando a Bíblia nos fala que o conceito básico da experiência de Deus é o amor. É nós sairmos de nós próprios e irmos em direção aos outros. O amor cristão é, portanto, um amor que passa pelo corpo, pela sexualidade. Quando nós olhamos na Bíblia, nós olhamos necessidades corpóreas. Jesus vai dizer: eu tive fome, você me deu de comer; eu tive sede, você me deu de beber. Quer dizer, é o corpo que está relacionado em tudo isto. Assim, então, nós podemos fazer uma pergunta pelo contrário. O que é o pecado sexual? Um princípio básico que podemos tirar. O principal do pecado sexual é a gente não querer nada com os outros. É se fechar num egoísmo e se centrar só na gente. Com isto, a gente pode tomar atitudes ou de exploração dos outros. Eu me acerto junto com os outros, me aproprio do que é dos outros. Ou então descaso completo, não quero ter nada a ver com ninguém, eu sou eu e pronto. Nisto vai consistir o fundamental do pecado sexual. E o pecado sexual pode, nesse sentido, invadir até o casamento. Vocês imaginem uma pessoa que se casa, mas no casamento, o que está querendo? Explorar a outra pessoa. Essa exploração que se faz do outro, mesmo dentro do casamento, é contra a ética sexual. Assim também, o que define o ser de Deus, a experiência de Deus ou não de Deus dentro da ética sexual, é como que nós usamos essa capacidade de irmos de encontro aos outros para ser um serviço para os outros. E neste ponto, São Paulo diz que nós temos muitas modalidades de vida sexual. Ele diz: a uns foi dado um dom, a outros outro. Vamos exemplificar isto. Por exemplo, você vai dizer: mas a pessoa é celibatária, isto é, não se casa, e aí então renunciou à sexualidade. Não renunciou à sexualidade. Está usando a sua capacidade sexual numa direção. É melhor ou é pior? Se o celibato for usado para a pessoa viver mais comodamente, é anticristão. Não quer compromisso com ninguém. E para isso usa o celibato. Se a pessoa faz do celibato, então o empenho da sua sexualidade a serviço das outras pessoas, é uma coisa boa. É cristão. Da mesma forma dentro do casamento. E assim por diante. A experiência básica e fundamental de Deus dentro da ética sexual cristã, ou dentro da nossa sexualidade, é então fazer da sexualidade realmente uma doação, um serviço para os irmãos. Então, quando nós falamos de prazer sexual, nós não estamos falando de pecado. E aí está a grande diferença. Nós podemos dizer que Deus nos fez corpóreos e que as sensações que nós temos são coisas boas, queridas por Deus. Portanto, o prazer é aquilo que Deus mais deseja para nós. Nós próprios, quando falamos de céu, pensamos o prazer elevado ao máximo. Então a pergunta ficaria: mas em que consiste o pecado sexual relacionado com o prazer? Está exatamente não no prazer, por ser o prazer pecado, mas
No momento em que nós, por causa do prazer pessoal, nós passamos por cima das pessoas. Nós manipulamos as pessoas, nós desprezamos, nós fazemos das pessoas instrumentos do prazer. Então não é o prazer que é pecado, mas é o passar por cima dos outros que é pecado. Da mesma forma como o prazer que não passa por cima dos outros, mas descarta simplesmente os outros, faz de nossa vida uma vida de descompromisso. Novamente, o pecado não é o prazer. O prazer é, por assim dizer, o pretexto do pecado. É por isso que, então, é preciso estar atento a que o prazer, que é legítimo e que nós desejamos não só para nós, para todo mundo, que ele não seja um pretexto para passarmos por cima das pessoas. E, por fim, uma última observação. Vocês já observaram como a linguagem religiosa é uma linguagem profundamente marcada pelo sexual? Nós podemos pegar as canções de amor. Tomemos uma que você conhece, a do Roberto Carlos. Eu tenho tanto para lhe falar. Lá, lá, lá. É possível cantar uma canção desta pensando em Deus, pensando numa linguagem do divino, pensando numa linguagem de uma profunda experiência de Deus repartida com as pessoas. Assim é. A sexualidade é uma potencialidade que nós temos e que é chamada a ser expressão profunda da nossa grande experiência de Deus. E é aí que eu acho que está a grande riqueza da ética sexual cristã. Recuperar a potencialidade da sexualidade como uma potencialidade de experiência de Deus. E é isso que nós mais desejamos. Não vamos esquecer que haja ambiguidades, que haja problemas, que haja riscos, mas viver é um risco. Vamos enfrentar, viver a sexualidade como uma grande experiência de Deus. Muito bem, agora vamos trabalhar um pouco. Eu iria sugerir duas questões. A primeira, procure discutir um pouco sobre o assunto seguinte: como que a sexualidade é realmente um fator, uma energia que empurra a vida para acontecer, para nascer. Como que a sexualidade é fator propulsor da vida. E a segunda questão é aquela outra: como é que a sexualidade é uma carência existencial do outro? Em que consiste isto? Minhas amigas, meus amigos, para falar de ética sexual cristã, nós temos uma dimensão que é importante tratarmos agora, que é a dimensão pessoal. Num segundo passo, tratamos a dimensão social. É que a sexualidade, ela implica em uma história pessoal de cada um de nós. Podemos então ver a sexualidade desde o ponto de nossa subjetividade, enquanto somos sujeitos sexuados. O que isto significa? Significa vermos como que nós, como indivíduos humanos, nos constituímos como seres sexuados. Eu acredito que podemos, de saída, distinguir um primeiro aspecto importante, que é o lado genético. Nós, pessoas humanas, temos uma sexualidade com a base genética. Somos masculinos e femininos, ou femininos, constituídos desde o começo de nossa geração. Essa parte genética de nossa sexualidade já vem com as próprias células, as primeiras células que nos constituem e nos levam a nascer. Nos cromossomas já está a definição de nossa sexualidade. Não vou poder explicar muito dado curto tempo, mas os detalhes disso tudo podemos obter em livros de biologia. O segundo aspecto que podemos ter também nos livros de biologia são as distintas fases da nossa evolução biofísica, como que vamos nos tecendo como corpo sexuado, os órgãos genitais, e como que a sexualidade vai se manifestando em nossa corporeidade.
tal forma que até os cabelos, até a pele, vai ser sexuada e vai transmitir uma identidade sexual. Mas, nesse sentido, por exemplo, nós podemos ver na evolução sexual, que todos sabemos, que a sexualidade nossa tem várias etapas. Por exemplo, todos sabemos, a etapa da infância, muito distinta da adolescência, depois uma idade madura e a terceira idade, aonde somos também sexualmente de terceira idade. Então, desde o ponto de vista físico, a nossa sexualidade não é homogênea, mesmo em uma pessoa, em um indivíduo. Ela tem uma história. Nós somos sexuados como criança, sexuados como adolescentes, sexuados como jovens, como adultos e como pessoas de terceira idade. O que significa, portanto, que ao falarmos de sexualidade, estamos falando de uma história dinâmica. Mas existe um outro aspecto importante que aqui cumpriria dizer. Sexualidade é também um aprendizado. Anote bem, aprendizado. A gente aprende a ser sexuado. E este aprendizado de nossa sexualidade tem também as suas fases, as suas etapas. Nós começamos a aprender a ser sexuados, e isto hoje se comprova, desde a mais tenra idade. Existem pesquisas que falam do nosso relacionamento sexual, de aprendizado desde a vida uterina. Este aprendizado vai ter uma importância muito grande com a dimensão ética, porque nós vamos construindo aquilo que chamaríamos de herança do nosso aprendizado ético-sexual, a partir de onde nós vamos poder ser pessoas sexuadas, pessoas que assumem a sua responsabilidade sexuada a partir de uma base, e aí se tece esta base. Nós podemos dizer também que certos problemas e entraves de nossa sexualidade nós vamos ter frequentemente a partir dessa herança, onde vamos ter tido alguns tropeços de sexualidade. Vou dar um pequeno exemplo. A questão homossexual. Muitas vezes, não vamos definir homossexualismo só a partir disto, mas muitas vezes, na raiz da questão homossexual, está o problema de um aprendizado complicado nos primeiros anos de vida, em que a identidade sexual física, por um motivo ou por outro, é desagradável à pessoa. Digamos, por exemplo, que uma criança que tivesse um pai que fosse, por um motivo ou por outro, tremendamente desagradável, em que a figura masculina fosse tremendamente desagradável. Esse menino, no caso dessa criança ser menino, teria muita dificuldade de se aceitar como menino, de se aceitar como masculino, porque ele não gosta, no seu inconsciente vai se criando uma distância entre aquela figura masculina que ele tem e aquilo que ele vai se percebendo como ser masculino. Isso traz problema para adiante, para frente. Então, essas questões do aprendizado sexual fazem a história da nossa sexualidade. Dentro, portanto, desse aspecto de sexualidade e ética cristã na história pessoal, nós não podemos fazer ética sexual de um indivíduo, de uma pessoa, sem poder olhar o conjunto da história desta pessoa. Este é o primeiro ponto que, então, é importante. Nós temos uma sexualidade com base genética, com base biofísica, nosso corpo, e com base na evolução psíquica. E a sexualidade nossa é um aprendizado social. Nós aprendemos a ser sexuados. Quando nós temos uma herança,
uma história sexual. A pergunta que fazemos agora é como fazer dessa história sexual, nossa, de cada um, uma história de experiência cristã. Vamos tentar resumir alguns dados principais para isto. Para ser bem claro, vamos numerar. Primeira coisa, superar uma visão moralista da sexualidade. Em que consiste o moralismo sexual? Consiste, em primeiro lugar, em desconsiderar a história da pessoa e querer enquadrá-la em comportamentos. Não se pergunta a história, a situação da pessoa, ela tem que se comportar assim e ponto final. Isto seria uma expressão de moralismo. Segunda expressão importante de moralismo sexual é só saber dizer não para a sexualidade. Não tem proposta positiva. A visão de sexualidade é simplesmente negativa. É pelos nãos que vão se acumulando. Não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não deve, não faz, não pode, é feio. Aonde que estão as propostas? Aonde que está o lado positivo da sexualidade? Este seria um passo importante para superarmos o moralismo. E existe um terceiro aspecto moralista que está muito disfarçado. O moralismo sexual que aparece em permitir tudo. Tudo é permitido. Então, à primeira vista, não parece que é moralismo, mas este é o moralismo liberal. E por que é moralismo? Porque descaracteriza a dinâmica ética sexual. É uma história que não tem dinamismo. Você pode fazer, está tudo em aberto. Estas posturas moralistas têm agora, então, que ser superadas para nós podermos viver a ética sexual cristã. Em que consistiria viver a ética sexual cristã? Segundo ponto que queríamos propor. Viver a vida sexual como construção de uma história de amor, de realização, a partir da herança sexual que nós temos. Cada um de nós, seja qual for a sua situação de base da sua herança sexual, é chamado a fazer da sua história sexual uma história de libertação, uma história de amor, de gratuidade. Para isto, e aqui vem o terceiro ponto, numa ética sexual pessoal é importante distinguir 3 dimensões que eu gostaria que ficassem bem claras. A primeira dimensão da nossa história sexual é a dimensão da herança sexual que nós temos. Essa herança sexual não é ética. Por exemplo, não é ético se alguém é homossexual, assim como não é ético se alguém é heterossexual. Isto é o fator identidade sexual. A identidade sexual não é ética. A questão que vem do ético vai ser em seguida. Essa herança sexual, se alguém tem problemas, ter problema não é imoral. Assim como ter habilidades não é imoral. Assim como não é imoral ser inteligente ou ser mais limitado. A questão é o que nós vamos fazer com a inteligência. O que nós vamos fazer a partir da base que nós temos. Então, o primeiro nível, a herança sexual que nós temos. É preciso distinguir muito bem isto.